Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso seminário. Estamos hoje na última aula de Teologia Sistemática. Entramos em Missiologia. E é interessante que essa seja a última aula dessa disciplina. É como se a lição que ficasse fosse: até aqui vocês estudaram todo esse conteúdo teórico. Portanto, façam missões com aquilo que vocês aprenderam nessa disciplina. Vamos estudar os fundamentos bíblicos da missão e a importância de sermos uma igreja missionária. É importante também destacar que, quanto a essa disciplina, o nosso seminário não tem o intuito de ser uma escola de formação missiológica. Você vai estudar técnicas e assuntos voltados para a formação para o campo missionário em outros ambientes. Como você está sendo formado aqui como um missionário? A partir de todo o conteúdo teológico que está sendo disponibilizado para você. Porque um missionário precisa de uma formação teológica sólida e você está recebendo essa formação no nosso curso. Entretanto, para uma capacitação mais pormenorizada, voltada para o campo de missões, existem outros braços da igreja que, com a tutela do seu pastor, você poderá se capacitar, como, por exemplo, o IM, que é o Intensivo de Missões, que faz parte das nossas comunidades, em que aulas intensivas e específicas para o campo missionário são ministradas anualmente. Aqui em Parauapebas temos também o Impacto Radical, que é um evento que simula a realidade da igreja perseguida e tem sido incentivado pelos nossos pastores a participação da igreja. Mas, quanto aos fundamentos teológicos e bíblicos das missões, nós iremos trabalhar estes assuntos dentro do nosso curso. Não compreendo nada a respeito de missões, hoje você vai compreender. E nós vamos começar trabalhando um conceito etimológico a respeito da missão. Como assim? Qual é o sentido das palavras dentro do Antigo e do Novo Testamento para missões? Em primeiro lugar, gente, você não encontra o termo missões como uma referência à tarefa evangelizadora no Novo Testamento ou à tarefa profética no Antigo Testamento. Você vai ter o conceito de missões em ambas alianças. Não a palavra, entenda bem, como uma referência à missão evangélica ou profética. Teologia é isso, é você organizar os dados que são dados na Escritura Sagrada e sistematizá-los. Missiologia é o estudo do conceito da missão dentro do Antigo e do Novo Testamento. Temos batido nessa tecla, como, por exemplo, o conceito de milênio, que não é encontrada a palavra, mas o conceito milenar é encontrado, por isso fazemos uma teologia do milênio ou trindade. Você não encontra a palavra, mas encontra o conceito. Mas qual é o termo veterotestamentário utilizado para uma referência a missões? Shalar significa envio, ou mandar seria enviar alguém ou algo para cumprir uma missão. Aparece cerca de 847 vezes no Novo Testamento, no Antigo Testamento, perdão, e pode ser visto, por exemplo, na vocação de Isaías, no seu chamado. Quem é que eu vou enviar? Shalar. Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, Shalar, envia-me a mim. Shalar diz respeito ao envio para cumprir determinada missão no Antigo Testamento, especialmente as missões proféticas. E, falando do contexto do Novo Testamento, o termo é apostelo, de onde vem o termo apóstolo. Antes disso, há mais um slide a respeito do Antigo Testamento. Deus, ele sempre se manifesta como alguém que trabalha em prol de missões. Então, Deus é o primeiro a ter a iniciativa missionária na Bíblia. Como? Enviando os seus profetas. O envio profético era um envio missionário, um shalar desses profetas
para converter o povo dos seus pecados, para conduzi-los à vontade de Deus. Mais outro texto que menciona essa palavra, Jeremias 7,25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei-vos, Shalar, todos os meus servos, os missionários, os profetas, todos os dias madrugando e enviando-os, Shalar, mas não me deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e fizeram pior do que os seus pais. Agora sim, quanto ao Novo Testamento. O termo é apostelo, de onde vem a palavra apóstolo. A palavra apóstolo, já vimos isso em eclesiologia, tem dois sentidos. O primeiro sentido é aplicado aos 12, que é um sentido único, exclusivo daqueles que foram dotados de uma autoridade doutrinária. Efésios capítulo 2, versículo 20, diz que a igreja está fundamentada sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas no Antigo Testamento e dos apóstolos no Novo Testamento. Então, eles têm autoridade para escrever Bíblia, para estabelecer doutrina, coisa que nós não temos. Isso, em primeiro lugar, é ser um apóstolo. Segundo sentido de apóstolo é o sentido de enviado, porque apostelo no grego é enviar para uma determinada missão, para pregar, para falar, para abençoar. Então, nesse sentido, a igreja recebe uma missão apostólica. Podemos falar, por exemplo, não só dos 12 como enviados para uma missão apostólica, mas como os 70 e também toda a igreja na grande comissão. Veja em primeiro lugar os 12. Lucas 9:1. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou apostelo a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Agora, não só os 12, quanto ao seu sentido autoritativo, mas agora num outro sentido de enviados, os 70. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os apostelo à sua frente. Então veja, os 12 são enviados como apóstolos, os 70 também são enviados como apóstolos, porque são enviados, e toda a igreja é enviada com uma missão apostólica, é a grande comissão, o fundamento das missões evangélicas. Portanto, ide e fazei e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apesar do termo ide não ser o mesmo para apóstolo, entretanto, só vai quem é enviado. Portanto, ide pressupõe envio. Todos nós recebemos um chamado apostólico. Então, vimos em primeiro lugar o conceito das palavras, a parte etimológica. Shalar no Antigo Testamento para envio e apostelo no Novo Testamento também para envio. Agora vamos estudar o conceito de missão. Vamos entender o que é missio Dei. Missio Dei é o termo técnico que vai conceituar, à luz da Bíblia, o que são missões. Missão é uma missão de Deus, portanto, Missio Dei significa missão de Deus. Missio no latim, de missão, e Dei também no latim significa Dei. Deus é um Deus missionário. A missão só existe porque ela nasce em primeiro lugar como uma missão de Deus. Do Antigo ao Novo Testamento, Deus está fazendo missões, está convidando a igreja a fazer missões. Esse termo Missio Dei é muito utilizado em obras teológicas a respeito de missão, em escolas missiológicas, em agências missionárias, em pregações voltadas à missão. Missio Dei é o termo técnico que vai conceituar o que é missão a partir da Bíblia Sagrada. Vamos entender melhor qual é o conceito, então, de Missio Dei. Missio Dei é o termo alçado no meio eclesiástico e teológico para representar o caráter da missão cristã. Significa missão de Deus,
cunhado pela primeira vez pelo teólogo George Friedrich Winckelmann em 1958. Exprime, em primeiro lugar, que a missão é um plano de Deus. Em segundo lugar, que a igreja é agente direta deste projeto de Deus. Missio Dei deve ser compreendida a partir de dois pilares. O primeiro pilar da Missio Dei é: a missão é um plano de Deus. O segundo pilar da Missio Dei é: a igreja é agente deste plano de Deus. Gente, qual é o plano de Deus no mundo? Restaurar aquilo que se perdeu, resgatar o perdido. Que o evangelho seja levado a todas as nações da terra. Mateus 28, 19. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, o plano principal de Deus para o mundo é a restauração. Essa é a Missio Dei. Inclusive, esse é o sentido da palavra religião. Religião significa religare. Deus está religando o mundo que se desligou dele através da sua missão no mundo. Podemos compreender a missão de Deus a partir de 4 verdades. Toda a história da Bíblia é resumida em 4 verdades. A criação, a queda, a redenção e a glorificação. Deus criou todas as coisas com um propósito perfeito. Algo aconteceu que interrompeu esse propósito. A redenção é o resgate das pessoas diante desse propósito. É a missão de Deus na terra, é a Missio Dei. E a glorificação é a conclusão, a consumação dessa missão. Portanto, criação, queda, redenção e glorificação. Qual é a missão de Deus? Resgatar aquilo que se perdeu. Porque a vontade de Deus é essa, que ninguém se perca, mas que todos cheguem à vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos nós conhecemos esses textos. Esses textos falam da ação de Deus no mundo que está resgatando as pessoas. Então, esse é o lado de Deus com relação à Missio Dei. E qual é o lado da igreja? É executar essa missão. A igreja só existe por causa da missão de Deus. A razão de ser da igreja é executar o plano de Deus. Por que há uma igreja? Porque Deus está salvando as pessoas. E essas pessoas salvas tornam-se a igreja. E a igreja é enviada para alcançar outras pessoas para fazerem parte desse plano de Deus no mundo. Mas veja, a missão não é uma missão da igreja. A missão é uma missão de Deus que é dada para ser realizada pela igreja. Então, a razão de ser da igreja é ser uma igreja missionária. Não faz sentido você ser igreja se não for para executar a Missio Dei. Deus está resgatando pessoas no mundo. E como ele faz isso? Através da igreja. Portanto, igreja é missão. Missão é igreja. Os 2 pilares da Missio Dei. A missão, é um plano de Deus. E o segundo pilar, a igreja é agente direta deste plano de Deus. E aqui o Christopher Wright, que é um estudioso da missiologia, ele diz assim, fica muito clarificado o sentido de Missio Dei a partir desse contexto. Não é tanto que Deus tenha uma missão para a sua igreja no mundo, mas que Deus tenha uma igreja para a sua missão no mundo. A missão não foi feita para a igreja foi feita para a missão de Deus. Então não é que Deus tenha uma missão para a sua igreja, mas que Deus tem uma igreja para a sua missão. A igreja só existe para a missão de Deus. O que é a igreja? É a agente de pregação do evangelho. Então a razão de ser da igreja é a missão de Deus. Não existe igreja sem missão. Missão é a natureza da igreja.
Portanto, isso muda a nossa forma de compreender missões, colocando-a no devido lugar. Às vezes, departamentalizamos a igreja e colocamos as missões como se fosse um departamento da igreja. Então, a gente tem aqui o ministério de louvor, tem o ministério de dança, tem o ministério de intercessão, tem o diaconato e tem missões. Não. Missão é a igreja. Igreja é missão. Tudo que é feito na igreja é feito de forma missiológica. Só existe a pregação, o ministério da pregação pastoral, porque é por meio da pregação, ou seja, de uma ação missionária que está sendo feita na igreja, que o perdido vai ser encontrado. Só existe o ministério infantil porque as crianças estão sendo preparadas numa ação missionária, indo os professores e pregando o evangelho a essas crianças, para elas serem missionárias também na igreja e no mundo. Só existe louvor porque pessoas foram resgatadas para dentro da igreja e assim elas estão sendo conduzidas a adorar a Deus. Então, no diaconato, na pregação, no ministério infantil, na intercessão, tudo está sendo feito dentro de um caráter missionário. Tudo é missão, gente. O culto é um culto missionário, porque o culto, ele glorifica ao Senhor em alcance ao perdido. A razão de ser da igreja é cumprir o plano de Deus. Não faz sentido nós sermos igreja se nós não estamos cumprindo o plano de Deus. Não faz sentido um cristianismo que possui a razão da sua essência como um fim em si mesmo. Está dando para compreender o que eu quero dizer? Não existe um cristianismo que possui um fim em si mesmo. Para mim, eventos para mim, pregações para mim, cultos para mim. Não. O culto é para a realização da missão de Deus na igreja. Deus está restaurando a humanidade. Portanto, não é que Deus tenha uma missão para a igreja. Ele tem uma igreja para a sua missão. A missão não foi feita para a igreja. A igreja foi feita para a missão de Deus. Igreja é missão, missão é igreja. Isso fala da Missio Dei. A Missio Dei é o plano de Deus, que é o plano maior. E a igreja é a agente de execução desse plano de Deus. São dois lados da mesma moeda. E é o que o Christopher Wright continua dizendo: Deus tem a missão de redimir e recuperar toda a criação perdida. Então veja a parte de Deus. A remissão dos pecadores e a restauração daquilo que foi perdido. É o plano de Deus, antes de ser seu. E ele convida a igreja a participar. Deus é o maior missionário e nós somos executadores desse plano de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3:15, nós vemos como Deus ele é aquele que tem a primeira iniciativa missionária, que ele está fazendo missão desde sempre, desde a criação do mundo. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você a ferirá o calcanhar. Aqui é uma profecia lá em Gênesis, na criação, depois da queda, a respeito de Cristo, que viria e feriria a cabeça de Satanás. Ele o fez quando ele, na cruz, destruiu as obras do diabo. Mas isso já é uma iniciativa missionária da parte de Deus, porque quando houve a queda, Deus então planeja uma missão. Qual é a missão? Enviar o seu filho para pisar na cabeça do diabo e resgatar aquilo que havia sido perdido. Então, desde a queda, Deus tomou a iniciativa missionária de resgatar a humanidade, enviando a Cristo, o descendente da mulher, que por sua vez, junto com o Pai e com o Espírito Santo, enviam a igreja, a parte de Deus e a nossa parte. Paulo clarifica isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, quando ele fala sobre o ministério da reconciliação. É o ministério de Deus e é o ministério da igreja. Ora, tudo provém de Deus, ou seja, tudo começa em Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, a missão, em primeiro lugar, parte de Deus e é um plano do Senhor.
e nos deu o ministério da reconciliação. Nós vivemos enquanto igreja em prol desse plano. Deus inicia o plano e Ele nos dá também o ministério da reconciliação. Portanto, missões é o coração da igreja. Não faz sentido colocar missão como um departamento separado. Todo cristão é um pequeno missionário. Você é um missionário na célula, você é um missionário na casa de paz, você é um missionário no ministério de louvor, você é um missionário na escola, você é um missionário no diaconato. Entenda a sua vivência, a sua realidade cristã como uma realidade do ID, como uma realidade de tudo que você faz está girando em torno da missão que Deus tem no mundo, que é resgatar o perdido e restaurar todas as coisas, a missio Dei. Se você está vivendo um cristianismo, possui um fim em você mesmo, para você ser salvo, para você, talvez você não esteja vivendo a missio Dei, mas talvez a missão do homem, a sua missão, que é encontrar a sua própria salvação, a sua própria satisfação, as suas próprias realizações. Deus tem um plano para a igreja, que é a realização da sua missão na terra. Ou melhor, Ele tem uma igreja para o seu plano. Nós somos a missão. Viva! E aqui, Deus, mais uma vez, é retratado como o primeiro a ter iniciativa missionária, desde o Gênesis. Ele chama Abraão e escolhe para ser bênção para todas as nações. Ou seja, Abraão foi um missionário chamado lá em Gênesis. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te indicarei. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E depois Isaac o sucede. E depois Jacó o sucede. No Egito, em Êxodo, Deus envia Moisés. Moisés é um missionário para resgatar o seu povo. Na Terra Prometida, Deus envia juízes para restaurar o povo que estava em situação de idolatria. Os juízes são missionários. No período dos reis, Deus envia diversos profetas para conduzi-los ao arrependimento. Elias era um missionário, Eliseu era um missionário, Isaías era um missionário e Deus era o enviador, o missionário primário. No tempo determinado, o Pai envia Jesus como o Messias, como o maior missionário para reconciliar o mundo. E agora, há diante de nós a missão e a tarefa como igreja de trabalhar e dar continuidade nessa missio Dei. Começa com Deus e é executada pela a igreja. A igreja é missão, missão é a igreja. Deus não tem um plano para a sua igreja, Ele tem uma igreja para o seu plano. Ele não tem uma missão para a sua igreja, Ele tem uma igreja para a sua missão. A missão não foi feita para a igreja foi feita para a missão. Muito bem. Como estamos falando que Deus é o primeiro a ter a iniciativa da missão, como a missão parte de Deus, como o primeiro pilar do Missio Dei, a missão parte da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos em missão. O Pai envia, o Filho vem e também envia o Espírito Santo. Como o Pai é o primeiro missionário, 1 João 4,9 diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então Deus enviou o seu Filho como uma ação missionária para resgatar o mundo. E o Filho foi aquele que veio como o enviado de Deus para dar continuidade a essa missão. Eu quero destacar aqui dois elementos a respeito da missão do Filho no mundo. Em primeiro lugar, o objetivo da missão de Jesus. Em segundo lugar, o planejamento da missão de Jesus. Como assim? Jesus tinha uma missão. Essa missão tinha um objetivo e essa missão tinha um planejamento. O que é um objetivo, gente? Objetivo é o que você quer alcançar. Concorda comigo? E o que é um planejamento? É como você vai alcançar. O Pai tinha uma missão. E essa missão era salvar a humanidade.
Ele executou ela enviando o seu filho. E o filho tem uma missão. Qual é o objetivo dessa missão? O que Jesus quer alcançar? E como Jesus quer alcançar? Em primeiro lugar, o objetivo da missão de Jesus é a instauração do reino de Deus na terra. Esse é o tema principal dos evangelhos, o reino de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, especialmente os evangelhos sinóticos, vão trazer um grande ênfase, essa tônica do reino de Deus. O ministério de Jesus começa com sua pregação. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista, que precedeu a Jesus, vai dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Gente, o que é o reino de Deus? É o domínio de Deus sobre a terra. É o reinado de Deus em todos os âmbitos da terra. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Salvação faz parte do reino de Deus, mas o reino de Deus é o âmbito maior do plano de Deus na terra. A salvação é o meio pelo qual você entra no reino de Deus. Mas Jesus, ele vem te dar a salvação e vem te dar também o reino. O que é o reino? É a manifestação dos salvos no mundo. É quando, como você é um salvo, você leva a justiça onde há injustiça. É quando você leva a luz onde há trevas. É quando você leva a paz onde há tristeza. É quando você leva a alegria onde há depressão. É quando você traz o amor onde há ódio. É quando você traz a misericórdia onde não há empatia. Então, o reino de Deus é a presença dos filhos da luz em todos os âmbitos da sociedade. Reino de Deus nas casas, reino de Deus nas escolas. A salvação é o ponto focal do reino de Deus. É o que Cristo veio conquistar na cruz em nosso favor. Quando nós somos salvos, nós passamos a levar esse reino. É o reinado de Jesus em todos os lugares. O que é o reinado de Jesus? É a presença dos seus súditos. Um reino só faz sentido quando existem súditos. E nós somos os súditos do reino de Deus. A igreja é o povo de Deus. São os súditos do reino de Deus. Então o reino de Deus está onde os súditos de Deus estão. Compreende? Então, você é uma extensão do reino de Deus na sua escola, sua faculdade e assim por diante. Você não foi chamado só para ser salvo. Você foi chamado para implementar, para levar o reino de Deus onde quer que você esteja. E Jesus veio trazer esse reino, veio trazer a salvação e a mensagem do reino, a vida do reino. Paulo diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. É a salvação. Isto não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura dele, feitos em Cristo Jesus para as boas obras. O que são as boas obras? São as manifestações do reino de Deus. Quando você produz boas obras que Cristo produziu antes da fundação do mundo, na vida, na sociedade, você está levando o reino de Deus. Então você foi salvo pela fé e essas boas obras são a manifestação de alguém que foi salvo pela fé. Então veja, Jesus não veio trazer só a salvação, ele veio trazer o reino de Deus. E essa é a tônica dos evangelhos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Jesus trouxe o reino de Deus como uma expectativa, uma profecia do que era dito no Antigo Testamento. Os profetas diziam: virá o grande e terrível dia do Senhor, naquele dia, o dia do Senhor. No Novo Testamento, a linguagem é reino de Deus. No Antigo Testamento, a linguagem é o dia do Senhor. Dois nomes para o mesmo conceito. Dois nomes para uma mesma realidade, expectativa. Termos diferentes em momentos históricos e culturais diferentes, porém duas faces da mesma moeda.
dois termos para uma mesma realidade. O dia do Senhor no Antigo Testamento tinha sempre duas características. Quais eram? A salvação para o povo de Deus. O juízo para os ímpios. 2. Pergunto: quando Jesus trouxe o reino de Deus, ele trouxe a salvação? Sim. Ele já trouxe o juízo para os ímpios? Em parte. Os eventos escatológicos do fim dos tempos, que Jesus narra, como a separação pelos anjos do joio e do trigo, separação dos bodes e das ovelhas, sinais no céu, nos astros, o Filho do Homem vindo e trazendo o juízo final, são eventos que vão acontecer na segunda parte do cumprimento da vinda do reino de Deus. Isso nós chamamos de já e ainda não. Na teologia, o conceito de já e ainda não representam verdades bíblicas que já aconteceram na nossa vida, mas ainda não de forma total. Por exemplo, a santidade. Já somos santos, mas ainda não de forma total, concorda? Tem muita coisa que precisa ainda ser consertada. A ressurreição. Paulo diz que já ressuscitamos, porque já estás ressuscitado juntamente com Cristo. Colossenses 3. Porém, ainda não, porque ainda ressuscitaremos em um corpo glorificado. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que os que estiverem, de forma alguma precederemos os que dormem. Nós, os vivos, seremos transformados, e os que dormem ressuscitarão para o encontro com o Senhor nos ares, parafraseando aqui o apóstolo Paulo. Então já ressuscitamos espiritualmente com Cristo, mas ainda não fisicamente. Então o já diz respeito à presença real do reino de Deus na terra. O ainda não diz respeito aos eventos escatológicos que ainda serão inaugurados no fim dos tempos, quando Jesus voltar pela segunda vez. Por que eu estou explicando tudo isso? Para você compreender que a missão do Filho se cumpriu, já instaurar o reino de Deus. Mas ainda não. Há uma parte do reino de Deus que ainda vai chegar. E isso coaduna com a visão dos profetas, que era do dia do Senhor, lembra? A salvação para a nação de Israel e o juízo para os gentios, ou para os inimigos de Deus. Bênçãos e maldição. Salvação e perdição. Jesus ele vem e traz a salvação na cruz do Calvário, mas os eventos de juízo ainda não aconteceram. Veja como o reino já chegou a partir desse contexto do já e ainda não. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, já chegou, é chegado o reino de Deus. Lucas 11:20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Jesus expulsava os demônios pelo dedo de Deus? Sim. Então, certamente é chegado o reino de Deus. Então, qual é a missão do Pai? Enviar o Filho. Qual é a missão do Filho? Trazer a implementação do reino de Deus na terra. Ele já cumpriu isso? Já. Ainda falta uma faceta do reino de Deus chegar? Sim. Portanto, já e ainda não na sua totalidade. O que é o ainda não? É o que é dito, por exemplo, em Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem a seus anjos e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Os que cometem iniquidade e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então envolve anjos, envolve eventos escatológicos de recolhimento no fim dos tempos, juízo final. Você já viu algum anjo aí na Almirante Barroso resgatando alguém? Ainda não, né? Então diz respeito aos eventos finais da chegada do reino de Deus.
Isso é muito importante porque assim nós compreendemos qual é o cenário de Jesus diante do seu ministério. Por que muitos os rejeitaram? Porque muitos aguardavam um Messias que ia trazer o dia do Senhor num único momento. Então, João Batista diz aos discípulos dele: vão lá e vejam se ele é mesmo o Messias ou devemos esperar outro. E Jesus fala: olha, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, e aos pobres de espírito, aos pobres é anunciado o reino de Deus, ou seja, o reino já chegou. Mas ainda não, porque a parte do dia da vingança do nosso Deus ainda se cumprirá naquilo que Jesus fala em Mateus 24. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem do céu e todas as tribos da terra se lamentarão. Então o objetivo de Jesus é a implementação do reino de Deus que já aconteceu. Mas qual é o planejamento da missão? Falamos sobre o objetivo, que é o que Jesus quer alcançar, e ele conseguiu. E qual é o planejamento? É como Jesus vai alcançar. E envolve uma palavra muito importante: obediência. Jesus alcançou o seu objetivo através do planejamento, que era a obediência. Obediência à missão de Deus. Filipenses 2, 6-8 diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Foi requerido do Filho uma postura de obediência diante da missão. Obediência essa que se manifestaria na kenosis. Calma. Palavra grega que significa esvaziar-se. Cristo esvaziou-se de sua posição de divindade para encarnar em um estado de humilhação. Portanto, o planejamento da missão incluía obediência, esvaziamento e sofrimento, realidades que muitas vezes serão necessárias na tarefa missionária. Quantos missionários na história da igreja seguiram o exemplo de Jesus? Obedecendo, esvaziando-se e sofrendo. Creio que você já compreendeu. Falamos de kenosis quando estudamos cristologia, significa esvaziar-se. Jesus obedeceu ao Pai quando se esvaziou, de acordo com Filipenses capítulo 2. Esvaziou-se de quê? Da sua posição de glória, da sua posição de divindade nos céus, e veio como Deus, mas num estado de humilhação, como um homem, e sofreu. Portanto, Jesus obedeceu, se esvaziou e sofreu no nosso lugar. Essa foi a tarefa missionária de Jesus. E quantas vezes missionários obedecem, esvaziam-se e sofrem em prol da Missio Dei. E por fim, o Espírito Santo, como a terceira pessoa da Trindade envolvida na Missio Dei. Toda missão é envolta de uma realidade pneumatológica, pois o Espírito de Deus é quem anima a igreja a partir de atos, dinamizando para operar na Missio Dei. Pneumatológica diz respeito ao pneuma, termo grego que significa espírito ou ruar no Antigo Testamento. Então, a missão é uma missão pneumatológica porque ela é dinamizada, de onde vem a palavra dunamis, ou dínamos, que é poder. A igreja ela é empoderada pelo Espírito Santo para usar esse termo no seu sentido real. Felizmente acabou sendo assimilado esse termo pela esquerda, mas empoderar significa dar poder. O Espírito Santo é quem dinamiza e dá poder à igreja. A igreja nasce em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder, dínamos, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Então, o mesmo Espírito que se faz presente no mundo, desde a criação, inspirou as Escrituras, se faz presente na vida da igreja, dos apóstolos, dos missionários, animando, iluminando, santificando. Então, gente, qual é o retrato da Missio Dei? A missão de Deus. O Pai
envia o Filho, o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. E a igreja é enviada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Há um ciclo missionário. A Missio Dei começa com Deus, com a iniciativa da missão, e é operada pela igreja como a agente de execução dessa missão. Missão é missão de Deus e missão é uma missão da igreja. Deus não tem uma missão para a sua igreja, ele tem uma igreja para a sua missão. Como o Pai envia o Filho? João 8,42. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. E o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Então é o Pai que envia o Espírito Santo, o Conselheiro, mas é no nome do Filho. Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. E por fim, esse ciclo termina na igreja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo enviam a igreja. Quando? Na grande comissão, que é o fundamento bíblico da missão. Portanto, ide, sejam enviados, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão é uma missão trinitária, uma missão da Trindade, uma missão executada pela igreja. Então, creio, gente, que ficou claro o conceito de Missio Dei até aqui. Trabalhamos, em primeiro lugar, o conceito etimológico da missão, no Antigo e no Novo Testamento, shalar, no Antigo, apóstolo Léo, apostelo no Novo Testamento, e Missio Dei é a missão realizada por Deus, Missio Dei é a missão que é um plano de Deus e é executada pela igreja. Igreja é missão, missão é igreja. Agora vamos falar sobre a Missio Dei na igreja. Ou seja, vimos a parte de Deus, sua iniciativa bíblica na missão. Agora, como está de forma mais prática a execução desse plano da igreja? Como é que está o nosso responder a esse plano de Deus? A missão da igreja pode ser resumida de forma geral através da primeira parte da fórmula da grande comissão, que é ide. Então, gente, o imperativo ide de Jesus no texto da grande comissão, 28:19, é o fundamento neotestamentário da missão. Qual é o texto que fundamenta missões? A grande comissão. O que é a grande comissão? Houve a comissão dos 70 e houve também a grande comissão, que é a comissão da igreja. Então, hoje você já sabe quais são os conceitos etimológicos, você já sabe o que é Missio Dei, e agora você sabe qual é o fundamento bíblico da missão, é a grande comissão, Mateus capítulo 28:19 e outros textos correlatos. Então, você não sabia nada talvez de missões? Ou sabia, mas agora sabe mais ainda. Então, poreuteontes, que é o termo grego para ide, implica envio, semelhante a apostelo. Portanto, evangelismo. A igreja só faz sentido se for uma igreja dinâmica, não estática. A missão primária da igreja não é estática, mas dinâmica. A igreja existe para alcançar os perdidos. Portanto, a igreja existe por causa das missões. Portanto, a igreja é uma igreja dinâmica. A igreja não pode ser estática e missões só existem porque a igreja é a executadora dessas missões que nasceu no coração de Deus. E a igreja só existe por causa de missões. Missões é igreja é missões. Vou bater demais nessa tecla hoje. Mas ir onde? Aonde nós devemos ir? Qual é o limite dessas missões? Em todas as cidades e aldeias, Mateus 9:35. Em todas as nações, Mateus 28:19, que está Marcos, perdão. A todas as pessoas, Marcos 16:15, até as que eu não gosto, todas. Em todo o mundo, Marcos 16:15, até os confins da terra, Marcos 1:8, e em todo lugar, Atos 17:30. Portanto, missões não possuem limites geográficos ou étnicos, ou pessoais, ou de quaisquer tipo. Missões são missões
absolutas. Missões são missões interculturais, interestaduais, internacionais, intermunicipais e devem alcançar todas as pessoas no mundo. Então, ir onde? Em todos os lugares. E por que ir? Como crerão naquele de quem não ouviram? Deus prega o Evangelho através de pessoas. Como elas vão crer se não ouviram? Para evangelizar, pois as almas só poderão crer mediante a palavra. Deus prega o Evangelho através de missionários e esses missionários levam a palavra. Lembra que a grande comissão traz uma fórmula. Ide, portanto, é o envio por todo mundo, pregando o Evangelho e ensinando. Então, qual é o conteúdo do ide? É o Evangelho. Então, Romanos 10:17 diz: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. É a salvação. A palavra de Deus é o Evangelho. O Evangelho que salva. Em terceiro lugar, porque o Senhor ordenou. Então, a razão de ser da igreja é cumprir o ide. Ir onde? Em todos os lugares. E por que ir? Porque é através de missionários que as pessoas são alcançadas, porque é através do Evangelho que as pessoas são alcançadas e porque o Senhor ordenou que essas pessoas fossem alcançadas. Vamos ver números. Como está então o nosso desempenho diante dessa missão que nos foi dada? Trago aqui dados das juntas de missões. Juntas de missões é uma organização nacional e também que atua de forma internacional, que trabalha com dados sérios, pesquisas sérias e trabalhos há décadas no mundo inteiro. Então vou trazer informações aqui de 2022 para você, que não são informações inseguras, mas são informações retiradas do site das juntas de missões. Hoje, essa organização identifica 11.729, vamos arredondar para 11.800 grupos étnicos identificados. São grupos com línguas, culturas, geografia e sociedades distintas. Então estamos falando aqui não necessariamente línguas e culturas distintas, mas são grupos que se classificam de forma distinta. Estamos falando aqui de grupos indígenas, nômades, no Oriente, no Ocidente. No mundo temos 11.800 grupos étnicos. Isso vai dar um total de 7,6 bilhões de pessoas, que é a população mundial. Então, dentro da população mundial, podemos organizar em 11.800 grupos étnicos diferentes. Desses 11.729 grupos étnicos, 7.076 são PNAs. O que são PNAs? São povos não alcançados. Povos que o Evangelho não chegou de alguma forma em sua totalidade, qualidade ou em uma ação missionária eficiente, por alguma restrição governamental, alguma restrição geográfica, alguma restrição de cunho religioso ou de perseguições mesmo. Isso vai dar um total de 4,5 bilhões de pessoas. Ok, vamos parar para refletir nesses dados. Se 11.729 retrata o total de grupos étnicos identificados no mundo, e os PNAs são 7.076, significa que os povos não alcançados são mais da metade dos grupos étnicos do mundo, que vai dar 4,5 bilhões de pessoas, mais da metade da população mundial, de um total de 7,6 bilhões de pessoas. Eu não sei vocês, mas eu fiquei estupefado quando eu vi esses dados. Significa que há muito trabalho missionário a ser realizado. Às vezes nós pensamos, Jesus vai voltar em 1 ano, porque o Evangelho diz que este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações como testemunho, então virá o fim. Gente, tem muito testemunho para ser pregado ainda. Tem muita gente para ser alcançada até que essa profecia se cumpra. 60,35% da população mundial é classificada dentro dos PNAs. Povos que não receberam com qualidade, com totalidade, que há uma dificuldade de um avanço missionário do Evangelho. Desses PNAs, eu quero fazer um recorte aqui de dados que eu trouxe da Junta Missionária Brasileira, especificamente dos batistas.
fazendo um recorte bem específico, porque foram dados que eu consegui localizar a respeito de missões com relação a eles, mas já dá para a gente vislumbrar uma expectativa aqui, já que os missionários batistas são os que mais fazem missões no mundo, né? Fazendo um comparativo aqui entre as diversas denominações. Bom, desses 7.076 PNAs, os batistas brasileiros trabalham hoje com 4.592 grupos étnicos. Tá? Então, dos 7.000, 4.500 já estão recebendo algum tipo de trabalho missionário. Significa mais da metade, louvado seja Deus pelo trabalho missionário. Mas dentro desses 4.500 PNAs, desses países, povoados e aldeias, 50% não há liberdade religiosa. Significa que o trabalho que é feito pelo missionário, metade desses países não há liberdade para a pregação do Evangelho. Significa que 82,19%, quase 100% dos países que recebem trabalhos missionários, dos PNAs, existem restrições governamentais moderadas, altas e muito altas. Ou seja, o missionário vai, não há liberdade religiosa em 50%, e em 82% no governo há uma restrição alta, muito alta ou moderada para o envio desses missionários. Significa que você é proibido legalmente nesse lugar de pregar o Evangelho. Em 55,29% há ameaças aos missionários, inclusive físicas, aos missionários brasileiros. Metade dos grupos étnicos que recebem um trabalho missionário dentro dos PNAs estão em um quadro de nocividade com relação ao Evangelho. Em metade, você já sabe que vocês vão receber ameaças, talvez, da própria integridade física. Então veja, o trabalho é imenso, é grande a seara, poucos são os trabalhadores. Rogue ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Talvez você hoje esteja sendo despertado para ser um trabalhador. Vá, ou contribua, ou ore, mas seja um missionário. Quero trazer aqui alguns dados, além dos números relacionados à ação missionária e à demanda de evangelismo no mundo, mas com relação aos números de perseguição no mundo, que fazem parte também dos números ligados à demanda missionária, porque se estão sendo perseguidos é porque precisam de uma ação do evangelho mais ostensiva nesse território. Mais de 365 milhões de cristãos no mundo enfrentam altos níveis de discriminação e perseguição por causa da fé em Jesus. Significa que 1 em cada 7 cristãos é perseguido. Dentro do seu grupo da célula, 7 pessoas, é como se uma estivesse sendo perseguida. Trazendo isso para uma proporção mundial, esse é um número real. 365 milhões de cristãos no mundo hoje são perseguidos por causa da fé em Jesus. 1 a cada 7 cristãos recebe perseguição. De outubro de 2020 a setembro de 2021, 5.898 cristãos morreram por causa da fé. Isso são 6.000 cristãos. De outubro de 2022 a setembro do ano passado, esse número caiu para 4.998. Aproximadamente 1.000 cristãos a menos com relação ao ano retrasado. Entretanto, ainda é um dado alarmante. São 5.000 cristãos morrendo em um único ano. Sendo que desses 5.000, desses 4.998 casos de cristãos mortos, no período da pesquisa, 4.188 ocorreram na Nigéria. Ou seja, dos 5.000 cristãos mortos, 4.000 ocorreram na Nigéria, um país que é extremamente nocivo ao Evangelho. Segundo gráfico, o primeiro ficou um pouco borrado, não sei porquê. Violência física e psicológica, incluindo ameaça e morte. 42.849 cristãos receberam ameaças de morte, violência física ou psicológica. 5.000 morreram no ano passado.
e 42 mil receberam violência no ano passado. No ano passado, 4.125 foram presos ou detidos sem julgamento qualquer por causa do cristianismo. E no ano passado, alarmante esse dado, propriedades públicas cristãs e igrejas foram atacadas no número total de 14.766 propriedades. No ano de 2020 a 2021 foram 5.110. No ano passado foram 14.766. Gente, estamos falando de 2 anos. Em 2 anos, o índice subiu quase 200%. 100% seria 10 mil, subiu para 14 mil. 200% com relação ao ano de 2021. O que justifica um aumento de 200% no índice de igrejas e propriedades cristãs, escolas, creches, orfanatos cristãos sendo atacados, incendiados e pessoas morrendo. No ano passado, 27.121 casas e negócios de cristãos foram atacados. No ano passado, quase 4.000 cristãos foram sequestrados ou desapareceram. E no ano passado, 295.120, 300 mil cristãos foram forçados a sair da casa ou do seu país por causa da fé. Então veja, questões que são cotidianas para a gente são muito caras a esses cristãos. Reunir-se em uma célula pode ser algo muito rotineiro para você, mas pode significar a morte dos seus familiares em um país que passa por perseguição. Reunir-se em um culto semanal na sua igreja pode ser rotineiro para você, mas pode significar a morte de dezenas de pessoas, mulheres, crianças, mulheres estupradas, crianças mortas, violentadas e torturadas em países como a Nigéria. Portanto, o clamor do coração do Senhor é grande. Missão é a natureza da igreja. Missão é a igreja. Entenda e não trate missões como um departamento pormenorizado, separado ou inferior, destacado para alguns. É a natureza da igreja ir e resgatar esses e ser o clamor daqueles que não podem clamar por si. Essa é a sua missão, meu irmão. Quero trazer 2 vídeos que vão clarificar tudo que nós estamos estudando até aqui, através do recurso do áudio do vídeo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Jesus também disse para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. Todas as nações vem do grego que significa todos os povos. Nós temos brilhado como deveríamos? Hoje existem cerca de 17.000 grupos de povos ao redor do mundo. 4 fatores são levados em conta ao definir o que chamamos de grupos de povos: idioma, cultura, geografia e religião. O problema é que o Evangelho não está chegando para todos os povos. Sete mil dos 17.000 grupos de povos ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Ou seja, 2 a cada 5 pessoas no mundo nunca ouviram falar de Jesus. E nós somos os portadores do Evangelho de Jesus Cristo. Mas povos inteiros continuam sem acesso ao Evangelho. Estes grupos são o que chamamos de povos não alcançados. Jesus nos chama para sermos seus cooperadores na edificação de sua igreja. Jesus disse: ide e fazei discípulos de todas as nações. A missão é clara.
a missão foi dada. Precisamos fazer a nossa parte. Missões é a criação do universo, do céu, da terra, dos animais, das plantas e de todo este ecossistema que manifesta o pleno amor de Deus pela coroa da sua criação, a humanidade. Missões é o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus, feito pelas suas próprias mãos e se tornando alma vivente através do fôlego de vida, feito para viver em plena comunhão com o seu Criador. Missões é lembrar da queda, da desobediência do homem, do pecado que nos afastou daquele que nos criou, trazendo à existência as dores, as angústias, o sofrimento, a morte, e nos colocando em guerra conosco mesmos. Mas missões é lembrar que antes mesmo da criação do mundo, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, já havia sido entregue como cordeiro mudo e imaculado, para que a comunhão entre criatura e Criador fosse resgatada. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Missões é o Cristo ressurreto nos deixando uma ordenança para que continuássemos o que ele mesmo começou. Missões não é algo criado por um homem ou idealizado por uma igreja. Missões é a razão de nós sermos resgatados do nosso pecado, porque ela é o coração de Deus, autor e idealizador da missão de salvar a humanidade. A Missio Dei, a missão de Deus. Deus é missionário e entregou o seu melhor, o seu próprio Filho, por esta missão. Jesus Cristo é o maior exemplo de missionário que temos. Ele pregou sobre o reino, sobre salvação. Ele curou, libertou, trouxe vida e se entregou até a morte e morte de cruz. Ide, pregai, fazei discípulos, curai os enfermos, expulsai os demônios, falai novas línguas, sede minhas testemunhas em todo o mundo, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, até os confins da terra. Essa é a ordenança. Missões não é uma opção, muito menos um departamento. Ela é a razão da igreja existir. Muito bem. Então, vídeos que retificam aquilo que nós estamos estudando até aqui com relação aos fundamentos bíblicos da missão. O que é missão? Missão é a Missio Dei. Não é algo idealizado pela igreja, é a razão de ser da igreja, porque Deus é missionário. Nós somos os agentes executadores da missão de Deus. Eu quero finalizar aqui com alguns testemunhos do Ministério Portas Abertas, que vai fazer uma rota nos países que sofrem perseguição por causa do Evangelho. Tem um trabalho missionário em muitos desses países e quero elencar alguns testemunhos que são encorajadores para a gente. Coreia do Norte, conheça a Ji-ho. Quando pequena, a norte-coreana Ji-ho viu o pai ser levado por agentes de Estado após encontrarem uma Bíblia enterrada no quintal. O que eles não sabiam é que na casa também havia um rádio escondido atrás de uma das fotos dos líderes do país. Enquanto crescia para manter a memória do pai, Ji-ho ouvia o rádio todas as noites. Certa vez escutou alguém falando o mesmo que o pai a ensinara. Descobriu que as lições eram de um homem chamado Jesus. A partir de então, sempre que tinha chance, ouvia essa estação e passei a aprender coisas sobre Jesus. Quanto mais ouvia, mais ficava convencida. Esse Jesus era o grande mestre sobre quem meu pai me ensinava. Jesus queria ser meu Senhor
e Salvador, e eu queria segui-lo, como meu pai fez, ela conta. Apesar de se sentir sozinha na fé, ela compartilha que os programas cristãos a ajudam a não se sentir tão só. Além disso, quer revelar Jesus para as pessoas ao seu lado. Coreia do Norte é o país que mais persegue cristãos hoje. O segundo testemunho é de Aisha, que é uma cristã que mora na Somália. Aisha é uma cristã somali que fez um estudo comparativo do cristianismo e do Alcorão por 3 anos. Quando recebi Jesus, perdi minha família e meu povo, relembra. Ela se viu isolada pela comunidade muçulmana e a família do marido não a deixou criar os filhos como cristãos. Além disso, foi atacada de forma violenta. Uma mulher me esfaqueou em frente à minha casa, eu caí e fui levada para o hospital. Conta Aisha. Passou por uma cirurgia que salvou sua vida. Depois, soube que 3 mulheres a atacaram. O ataque a fez questionar a decisão de seguir a Cristo e caiu em depressão. Eu decidi 100 vezes deixar Jesus e não seguir, mas não consegui. Relembra, Deus usou as mágoas e os desafios de Aisha para refinar a sua fé. Vemos o que Jesus passou, embora fosse Deus. Ao lembrar disso, sou motivada a ser mais forte. Continua. Parceiros do Portas Abertas auxiliaram com o pagamento das despesas médicas a dar início a um pequeno negócio e com cuidados no pós-trauma. O terceiro testemunho é de uma criança chamada Romani, que mora na Líbia. A partida dele é muito dolorosa para todos nós, mas a única coisa que nos conforta é que ele não renunciou à fé e manteve até o último suspiro. Tio de Romani, que foi morto na Líbia por amar a Jesus. E o último testemunho é do irmão Abdullah, da Eritreia, um país que também é nocivo ao cristianismo. Abdullah cresceu em uma família tradicional muçulmana. Depois de conhecer Jesus, ansiava por compartilhar as boas novas. Apesar dos riscos, Abdullah compartilhava o evangelho com todos, incluindo colegas no governo. Em 2019, um colega de trabalho o induziu a fazer comentários políticos, enquanto o gravava secretamente. No dia seguinte, o cristão foi acusado e enviado para a prisão. Ele passou 2 anos preso, sem ver a família. Apenas quando ficou muito debilitado por uma doença, insistiu para receber cuidados médicos e foi levado para o hospital. Infelizmente, era tarde demais e Abdullah faleceu em 2022. Antes de falecer, foi informado que, caso se convertesse novamente ao islamismo, as acusações contra ele seriam retiradas. Mas a prisão, a fome, a tortura e a doença não separaram Abdullah do amor de Deus. A história dele é a de muitos cristãos na Eritreia. Embora a maioria desses cristãos sejam desconhecidos nesta vida, eles receberão a coroa de glória no céu. Amém, glória a Deus. Aqui há um ranking dos países que mais perseguem cristãos no mundo. O primeiro é a Coreia do Norte, depois vem a Somália, Líbia, Eritreia, Iêmen, Nigéria, Paquistão. A maioria são países do continente africano, por isso há uma demanda muito grande de missionários na África. Em segundo lugar, no Oriente Médio, Iraque, Arábia Saudita, Marrocos, Uzbequistão, também aqui na América Central, em Cuba, Coreia do Norte, na Ásia. Então há uma seara no mundo inteiro, mas poucos são os missionários, porque geralmente atribuímos missão como um departamento, uma iniciativa da igreja, como se fosse opcional. Missão não é opção, missão é a essência da igreja. Mas ir onde? Diante desses alarmantes dados. Ir onde diante do ID de Jesus? Em Jerusalém. Jerusalém significa o trabalho realizado em casa. Em primeiro lugar, você é um missionário na sua casa, ensinando os seus filhos a serem bons cristãos. Você está sendo enviado para os seus filhos e enviando os seus filhos para o mundo. Na escola, quando você prega o evangelho aos seus colegas como um embaixador do reino de Deus. Com os vizinhos, etc. É o trabalho que nós realizamos nas células, realizamos nas casas de paz. Sempre que você abre sua casa para receber uma célula, você está sendo um missionário.
Então, trabalho realizado em Jerusalém. Na Judéia, que seria a província, como se fosse o estado de Jerusalém. É um trabalho realizado nas missões urbanas, ou seja, nas cidades próximas e povoados próximos. No caso aí de Belém, trabalho realizado no Outeiro, um trabalho realizado em Marituba, em Ananindeua, nos Ribeirinhos, trabalho realizado no Marajó. Marajó, por exemplo, é um lugar que tem recebido iniciativas missionárias do Brasil inteiro, graças a uma grande, como eu posso dizer, uma grande atenção que foi dada nas mídias sociais com relação à região do Marajó. Eu tenho sangue marajoara nas minhas veias, a minha avó é nascida no Marajó, criada até certa idade no Marajó, tenho família no Marajó, minha família está sempre lá. Para você ter noção, até certo ponto, até alguns anos atrás, a região que a minha família mora no Marajó não tinha energia elétrica. Então, há necessidade de trabalhos missionários em regiões como essa. Muitas crianças lá são violentadas, são levadas para prostituição, há trabalho escravo ou similares ao trabalho escravo em regiões como Marajó. Então, trabalho realizado nas missões urbanas, cidades e povoados próximos. Samaria seria o trabalho realizado nas missões distantes. Seriam o quê? Missões nacionais. Então, Samaria já é mais distante. Quando você vai para um IEM da vida e é enviado para missões no Acre, no Amazonas. Confins da Terra seria um trabalho realizado com missões estrangeiras. Na África, temos o exemplo da missionária Carla Bezerra e outros missionários que trabalham com o mesmo tipo de missão. Então, onde ir em todo o mundo, dentro da sua realidade? Eu sou um missionário? Sim, sou um missionário em Jerusalém, Judeia, Samaria. E como ir? Como fazer missões? Aqui é muito importante, os 3 pilares da missão. Os 3 pilares da missão são missionários em todos os lugares do mundo. Você faz missão indo, você faz missão contribuindo, você faz missão orando. Então vá, contribua ou ore. Os discípulos iam, Jesus ia, Paulo ia. Mulheres contribuíram financeiramente no ministério de Jesus. As igrejas sustentavam as missões, as viagens missionárias de Paulo, e a igreja estava sempre orando. Atos diz que os apóstolos, os discípulos estavam orando e jejuando quando o Espírito Santo separou a Barnabé e a Paulo para o trabalho missionário em Antioquia, onde irrompeu um grande avivamento e a igreja surgiu a partir de Antioquia, da Síria. Então, ir é missão, mas talvez você não vá, mas você contribui financeiramente com aquele que está abrindo mão da sua casa, do seu conforto financeiro, do seu conforto e da sua realidade familiar, de amigos. Você acha, por exemplo, que a Carla está lá em Guiné-Bissau vivendo uma realidade de conforto? Você acha que eles têm carne como nós temos aqui à disposição? Você acha que eles têm o que nós temos aqui à disposição? Eu dei o exemplo do Marajó. Grandes ações missionárias estão voltadas para o Marajó agora. E ali há, de fato, um clamor no coração de Deus que pode ser alcançado através da sua ida, mas pode ser alcançado através da sua contribuição também, ou da sua oração. Então, os 3 pilares da missão são a oração, o ir e a contribuição. Quero finalizar aqui, então, me incentivando a ser um missionário dentro do lugar que Deus lhe colocou, a compreender que a Missio Dei é uma missão de Deus no mundo e a igreja é a executadora, é a razão de ser dessa missão. E os 3 pilares da missão é o ir, o contribuir e o orar. Eu quero que você compreenda, que você decore, que você sistematize isso na sua mente. Nunca mais esqueça desses 2 conceitos. E como fazer missão? Faça a missão em Jerusalém, faça a missão na Judéia, faça a missão em Samaria ou faça nos confins da terra, mas seja uma igreja missionária. Pastora Meire, quero fazer menções honrosas a ela que não pôde ministrar essa aula. Infelizmente, ela tem mais experiências práticas com missões do que eu, mas por motivos de saúde, ela não pôde estar presente essa semana, ela está bem, mas
Espero que o Espírito Santo tenha te iluminado e você tenha podido compreender o conceito de missões e a importância de nós sermos uma igreja missionária. Que o Espírito Santo desperte no teu coração hoje e te faça compreender finalmente qual é o sentido das missões. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Nos vemos no módulo, na disciplina de Novo Testamento. Um abraço, obrigado mais uma vez.